Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quero deixar-vos uma breve reflexão em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 23 ao 31, versículos muito conhecidos por todos os nós. E o tema desta reflexão é Atos 4, um modelo de uma igreja avivada. Antes de falarmos desta igreja e trazer para os dias atuais, é importante nós entender o que é ser avivado. Avivado é tornar-se vivo ou intenso, isto é, mais vivo. Então esse é o termo dentro da língua portuguesa do avivado. Mas vem comigo aí. Em Atos dos Apóstolos 4, a partir do versículo 23, fala que os dois apóstolos, Pedro e João, que no capítulo anterior tinha realizado um milagre na parte de Cristo, na porta do templo, cuja aquela porta chamava Formosa, e o homem que por ele foi curado chamou a atenção do sinédrio, dos religiosos, dos povos naquela época, e por decorrência desse fator, aqueles homens de Deus foram levados ao tribunal do sinédrio. E o negócio foi tão sério, queridos, que o texto diz a nós outros, no versículo 21, que eles ainda os ameaçaram, mas não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir. Quer dizer, eles fizeram grande pressão sobre Pedro e sobre João para que eles parassem de pregar, para que eles parassem de anunciar. E o texto diz que quando então eles foram soltos, ali, meus queridos, eles foram onde a igreja, parte da igreja estava reunida, e diz assim o texto, versículo 24, e ouvindo eles, porque eles contaram o que eles ouviram no sinédrio, diz assim, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Primeira performance de uma igreja avivada, que no meio da dificuldade, que no meio da perseguição, que no meio da crise, ela não se recua, ela não recua, ao contrário, ela vai para a oração, ela vai buscar aquele que pode, de fato, solucionar os seus problemas. O problema da igreja de Atos 4 estava relacionado à política da época, à religiosidade dos judeus da época. Agora, os problemas atuais, ela vem de uma outra forma, muitas vezes, contra nossas vidas, contra o nosso ministério, para tentar nos calar. Mas nós, como a igreja de Atos, temos que buscar a oração como prioridade. Por que razão? A oração deve ser prioridade tanto na vida dos pastores, dos líderes, dos obreiros, quanto também na vida da igreja, nas agendas da igreja, nas programações das igrejas. Não é verdade? Porque, meu querido, hoje se mede a igreja comparando com a igreja de Apocalipse 3, aquela de Sardes que tinha nome que vive, mas na verdade era morta, ou comparando-se à igreja de Laodiceia, que tinha uma visão humana sobre si mesmo, e Cristo tinha uma visão totalmente oposta. Quando ela olhava para si e achava que era completa, que não precisava de nada, Jesus falou, tu é pobre, miserável e nu. E ainda falou desgraçada, que é desprovida da graça. Então a igreja avivada é uma igreja que é medida não pela sua estrutura, não por tudo que ela conquista materialmente, ainda que também é resultado de bênção, da fidelidade dos irmãos, mas ela é medida pela sua vida espiritual, ela é medida de fato pela sua espiritualidade. Uma outra coisa, no versículo 29, diz assim, agora, pois, o Senhor olhe para as suas ameaças e conceda aos teus servos que fale com toda ousadia a tua palavra. Então, quando eles identificam o inimigo, eles não perdem o foco. Eles, não, de maneira alguma, eles fizeram uma oração vingativa, coisas que acontecem hoje. Né? As pessoas chegam nas redes sociais, as pessoas pregam isso nos púlpitos, como que alguém que não lhe ajudou, ou que até mesmo lhe criticou, simplesmente é seu inimigo, que aí você vai fazendo traz aquele sentimento de disputa, ou de rivalidade,
como que Deus fosse na sua vida te exaltando em cima do outro. Não, em momento nenhum eles fizeram isso. Eles não perderam o foco. A igreja avivada, em meio às perseguições, ela não perde o foco, né? Agora, temos que lembrar que eles estão sendo perseguidos, não porque eles davam mau testemunho, não porque eles compravam e não pagavam, eram fofoqueiros e outra coisa dessa natureza. A Bíblia vai dizer para nós também em 1 Pedro, no capítulo de número 4, no versículo de número 15, assim, que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como que se entremete ou entra em negócios alheios. Quer dizer, então eles são aqui perseguidos, não por causa de mau testemunho, mas eles são perseguidos por causa do nome de Cristo. Então, se por causa de Cristo as pessoas te perseguem, te caluniam, como está em Mateus capítulo 5, no versículo 12 e 13, alegrai-vos, amém, querido? Mas não perca o foco. Qual era o foco? O foco era permanecer na unção. Aí eles pedem, Senhor, derrama sobre nós, dá ousadia para pregar, porque uma igreja avivada é uma igreja que envolve-se no propósito da evangelização. Olha que interessante, queridos, é uma igreja que tem um planejamento para o propósito de levar a palavra. E o que está acontecendo com a igreja atual nos nossos dias agora é o seguinte: temos muitos métodos, planejamentos, e muitos deles bons, mas todos os métodos e planejamento cujo não é feito regrado pela oração, não são de Deus. Então a igreja de Atos é uma igreja que orava. Olha Atos capítulo 13, a igreja ainda nos seus primórdios. A Bíblia diz que tinha doutores, tinha profeta, uma igreja completa, não é assim? Porém a Bíblia diz que eles orando, o Espírito Santo falou na igreja. Então, quando a igreja ora, o Espírito Santo ainda comunica nela. Podemos ter teólogos, pregadores, ensinadores, cantores, banda, estrutura, mas não podemos perder a essência da oração. Meus amados, queridos irmãos, uma igreja que não ora, já vos falei, é uma igreja morta. E uma igreja morta, como que se compara? Compara-se àqueles que têm cultos, porém vazio. Às vezes o culto está até cheio de pessoas, mas vazio de Deus, vazio do Espírito, né? Tem também pessoas intelectuais, porém áridos. Temos pessoas, ou temos também um ambiente cheio de luzes, mas não tem fogo. Temos pessoas intelectuais, pessoas totalmente cheias de conhecimento, mas sem a unção. Esta é a igreja morta. Esta é uma igreja que não ora, mas uma igreja que ora. Olha o que diz o versículo 31, e tendo orado, moveu-se o lugar, isto é, Deus imediatamente confirmou a oração certa, tem resposta certa, né? Então Deus confirmou a oração da igreja. E como que o Senhor confirmou? O texto diz que todos foram cheios, não foram 90%, 50%, 30%, foram todos os quais estavam na oração. Porque muitas pessoas não são cheias? Quando você e eu olhamos em Atos capítulo 2, versículo 4, diz que todos foram cheios, porque estamos no mesmo ambiente. Agora a pergunta é, estamos orando? Estamos de fato no mesmo espírito, no mesmo propósito? Por esta razão, querido, uma coisa está no ambiente físico e outra coisa está numa dimensão espiritual. Então uma igreja que ora é uma igreja que Deus confirma, e uma igreja que ela é cheia do Espírito Santo, cheia com propósito, porque ser cheio do Espírito Santo não se condiciona apenas em quatro paredes, mas nos impulsiona a sair dela e pregar com ousadia a palavra de Deus. A igreja de Atos é um modelo de uma igreja avivada. Em meio a toda a diversidade, ela pede a unção de Deus para prosseguir. Problemas, obstáculos, não é motivo para você parar, ao contrário, é motivo para nós buscarmos o Senhor, e Deus vai nos dar condição, vai nos dar graça e unção para superar e continuar fazendo a obra dele na terra. Que Deus abençoe a sua vida, compartilhe aí esse vídeo e visite o nosso canal no YouTube. Deus abençoe.